Lucas capítulo 14. E a partir do verso 15. Lucas 14, a partir do verso 15. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga estou procurando. Eu vou ler um versículo, a igreja lê o seguinte, Lucas capítulo 14, versículo 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Leia o 17, igreja. E à hora da ceia mandou os seus servos dizer aos convidados: vinde e cada um preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. E disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Amém? Pode se assentar, igreja. Glória a Deus. Vivemos tempos difíceis. Esses 2 anos que nós passamos foram anos difíceis, né? Passamos por uma pandemia, ainda estamos vivendo ainda esses momentos dessa pandemia, né? Mas hoje já com mais segurança, vacinados, né? E muitos irmãos, muitas vidas que serviam ao Senhor se afastaram. Graças a Deus que aqui não aconteceu isso. Mas em muitos lugares os irmãos se afastaram, né? Mas eles se afastaram ou já estavam afastados? Às vezes, irmão, nós estamos numa reunião como esta e nós estamos esperando apenas uma oportunidade para poder sair, para poder se afastar, porque ainda não se compreendeu a grandeza do Senhor, ainda não foi transformado pelo poder da palavra de Deus na nossa vida. E muitos se afastaram, se desviaram. Na verdade, isso eu falando, já estavam desviados. Só queriam um motivo, né? E muitos daqui desses tempos para frente, sabemos que ainda virá muitas coisas, irmão. A gente está vendo aquela guerra ali na Rússia, na Ucrânia, né? A Rússia ali invadindo aquele país e não terminou ainda, e outros rumores de guerra, né? A China querendo invadir Taiwan, né? Querendo se apossar da mesma forma que a Rússia fez, a China também quer fazer, né? Tudo isso desencadeando uma guerra mundial, né?
E nós que servimos ao Senhor, irmão, nós temos que estar atentos a todos esses movimentos, a essas notícias. Não se esconder, sabe? Não ficar preocupado com isso, porque o próprio Senhor Jesus, Ele disse que haveria rumores de guerra, né? Muitas pestes, muitas coisas iam acontecer. Era pai ia se levantar contra os seus filhos iam levantar contra pai, né? E por aí vai. O que nós temos que fazer, irmãos, é ficar firmes, independente da situação que nós vamos passar ou viver. No tempo da igreja primitiva, lá no início da igreja, houve uma grande perseguição. Mas eu acredito naquela frase que a gente sempre fala, né? Nada acontece se não for por permissão de Deus. Porque o Senhor, Ele falou: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Os irmãos já tinham sido revestidos de poder, só que eles se acomodaram, ficaram parados. Aí houve uma grande perseguição. Vamos dizer assim, que o Senhor permitiu essa perseguição. Mas era para que, vamos dizer assim, para que todos deixassem de ser cristão. Mas quanto mais a igreja, os cristãos naquela época eram perseguidos, mais eles se firmavam na presença do Senhor. Então essa luta, esse problema, essa dificuldade, essa situação que você tem vivido, não é para você se afastar, não é para você ficar choramingando pelos cantos, é para você se fortalecer mais no seu Deus, que no momento dele, Ele vai entrar com a providência na sua vida. Nós confiamos assim, igreja, porque tudo é no tempo de Deus, tudo está no controle de Deus, e através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vai agir na nossa vida, Ele vai suprir a nossa necessidade. Nós temos essa confiança, e é por isso que nós estamos aqui. Mas nessa passagem que nós lemos aqui, fala de pessoas indiferentes. Quantos irmãos que estão cultuando a Deus e que ainda são pessoas indiferentes com tudo aquilo que já tem visto, com tudo aquilo que o Senhor já tem feito em suas próprias vidas? São pessoas que são indiferentes, são pessoas que não dão valor àquilo que o Senhor tem feito nas suas vidas, né? Se esse espírito ele tenta ou quer dominar a sua vida, você repreenda ele em nome do Senhor Jesus. Não seja indiferente para com as coisas de Deus, sabe? Porque muitos se afastam, muitos se desviam porque são indiferentes, porque não dão crédito, né? Não dão crédito àquilo que o Senhor tem falado na casa dele, aquilo que o Senhor tem transmitido através da sua palavra para nossas vidas, né? Nós temos que se firmar a cada dia na presença do Senhor, independente da situação. Aí o irmão fala assim: mas pastor, é que o senhor não conhece a minha situação. E eu digo para você, você também não conhece a minha situação, né? Cada um de nós, irmãos, tem um peso, tem uma cruz, tem algo que tem que carregar. E não vai ser eu que vou carregar, é você que vai levar a sua cruz. Eu vou levar a minha e você vai levar a sua. E a gente não pode ser indiferente a essas coisas, né? É como, por exemplo, ontem eu falei muito sobre isso, né? É como às vezes a gente marca um ensaio e aí o irmão não vem, né? Tem aquele compromisso e não honra aquele compromisso.
tem um culto para vir cultuar, tem o dia para vir cultuar, e o irmão não vem. Aí fala, não, eu cheguei do meu serviço cansado. Eu estava com visita, não pude vir porque a visita me atrapalhou, né? E tantas outras desculpas que a gente inventa muitas vezes. Isso é indiferença, igreja. Isso é indiferença que a gente faz, mesmo já conhecendo a palavra, mesmo estando caminhando todos os dias, ouvindo a mensagem, né? E a gente continua agindo como se nós agíamos lá atrás, no passado. Hoje, irmão, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós temos uma vida diferente hoje, sabe? Nós somos chamados para anunciar o nome do Senhor, para declarar através do nosso testemunho, e o meu e o seu testemunho é muito importante, sabe? Às vezes você fala, não, eu amo o irmão, né? O irmão Edmilson fez um negócio aí, olha, você tem que me amar, né? Mas você não ama aquela pessoa que está junto de você ali, que é o seu ente querido. Você não tem aquele amor, aquela sabe, aquele amor, aquela coisa mais firme, sabe? E depois você fala que ama a Deus. Às vezes você fala, não, eu queria ir aos hospitais, visitar os enfermos, né? Mas alguma coisa me impede. Você não visita nem o teu parente mais próximo. Às vezes ele está morrendo, está sofrendo, está doente, está passando alguma aflição, e você não quer nem saber. Ele que se vire, cada um na sua. Não é assim, igreja. O amor de Deus, ele tem que estar declarado na nossa vida e nas nossas atitudes. Não podemos ser indiferentes, sabe? Deus, ele colocou essa palavra no meu coração essa semana, né? E eu comecei a meditar sobre isso, a indiferença que muitas vezes a gente faz, mesmo conhecendo a palavra, sabe? Mesmo conhecendo a palavra, a gente não valoriza aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Você se lembra, já fiz essas perguntas aqui, você se lembra da primeira vez que você entrou nesse lugar? Como que você estava? Sabe? E como que você está hoje? Com outro pensamento, com outra visão, né? E quem fez isso? Foi o Senhor que fez, irmãos, através de você ouvir a palavra de Deus, através de você ouvir as mensagens que são ministradas aqui. Tem que haver uma mudança na minha vida, tem que haver uma mudança na sua vida. A gente não pode mais agir como nós agíamos no passado, né? Hoje a gente toma umas caneladas aí, a gente tem que levantar e dar glórias a Deus. Às vezes eu mesmo como pastor, às vezes eu recebo cada resposta, igreja, que era para abaixar a cabecinha e sair de mansinho, né? Mas não, a gente continua firme, tem que continuar firme. A luta, igreja, a prova que nós passamos, não é para nos matar. Deus não vai te dar uma prova, uma situação para destruir a sua vida. Jamais Ele vai fazer isso. A luta, a prova, é um processo que nós temos que passar, igreja. Cada um passa de uma forma. Enquanto nós estamos aqui adorando a Deus, tem muitos que estão aí num leito de enfermidade, só respirando por aparelhos. Mas lá no seu íntimo, se ele estiver consciente, lá no seu íntimo, bem lá no fundo, ele gostaria de estar num lugar como este, mas ele não pode. E nós estamos aqui e temos que glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque nós somos escolhidos de Deus, igreja. Olha que coisa maravilhosa, quando o Senhor ele nos deu a oportunidade, porque na verdade não foi nós que o aceitamos, Ele nos aceitou primeiro, desde o ventre da madre da nossa mãe.
O Senhor já tinha nos escolhido. Antes mesmo, igreja, de nós sermos formados, o Senhor já tinha nos escolhido. Então, as lutas que nós passamos, as dificuldades, até quem não serve a Deus passa, igreja. Porque nós somos carne, né? A doença vem, a enfermidade vem, nos aflige um ente querido. O pastor Roberto tem passado por isso. A família fica afligida. E nós não podemos ser indiferentes a essas coisas. Nós temos que orar, buscar mais a presença do Senhor, sabe? Para não ficar no comodismo. Eu sei que o meu irmão está passando uma situação, eu vou orar por ele. Não preciso falar para ele que eu vou estar orando, né? Mas eu vou orar para ele, eu vou interceder por ele. Eu não vou ser indiferente à luta do meu irmão, à situação do meu irmão. Porque às vezes, irmãos, a gente está passando certas lutas, certa dificuldade, que a gente vem até na casa do Senhor e a gente não consegue balbuciar, falar uma palavra sequer. A gente fica ali sofrendo, caladinho, quietinho, às vezes até chorando, e a gente não consegue exprimir nenhuma palavra. Mas alguém está notando, alguém está orando, alguém está intercedendo, né? Ontem eu falei para os irmãos, e a gente vai pôr em prática isso. Vamos consagrar mais a nossa vida, igreja, sabe? Vamos consagrar mais a nossa vida. Vamos orar mais. Vamos fazer uns cultos de consagração. Vamos jejuar. Há quanto tempo que você não jejua? Ou você nunca jejuou, né? Então a gente precisa voltar a fazer isso. Aliás, isso é uma obrigação de cada um de nós. Orar e jejuar. Confiar no Senhor, né? Aqui tinha uma situação, né? Esse homem ele realizou uma grande ceia e chamou aquelas pessoas, vamos dizer assim, aquelas pessoas mais chegadas, né? Os amigos mais chegados, né? Mas um a um eles foram dando desculpas, né? Ah, eu não posso ir porque eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, né? E por aí foi. E às vezes nós não agimos assim também, igreja. Nós ficamos nos excusando, nós ficamos nos saindo, fugindo de certas situações, mas esquecemos que nós fomos chamados para sermos intercessores, sabe? É um orando pelo outro. É como o irmão Edmilson falou, né? Nós temos que amar. Você me ama? Né? Jesus fez essa pergunta para Pedro, né? Tu me amas, Pedro? Ó Senhor, eu te amo, né? De primeiro, na segunda vez, Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas muitas vezes as nossas atitudes nos denunciam, igreja. Eu sei que o irmão está internado, está passando uma situação. Eu não tenho coragem de sair da minha casa e ir lá visitar o irmão ou a irmã. Eu sei que a irmã está passando uma situação difícil. Eu não tenho coragem de tirar um momento e sair e ir lá na casa da minha irmã, do meu irmão, e fazer uma oração, ou mesmo levar uma palavra de conforto. Nós somos chamados para isso, igreja, sabe? Visitar uns aos outros, nas suas aflições, nas suas dificuldades. É muito bom você estar com o irmão quando tudo está bem, mas nos momentos difíceis, nós também temos que estar com nossos irmãos. Não podemos ser indiferentes, porque o amor de Cristo, irmãos, ele já foi derramado sobre a nossa vida. Ele já faz parte do nosso ser. Independente da minha cara feia, do meu modo de ser, de agir, o amor de Cristo já se faz presente na minha vida. Ele já se faz presente na sua vida.
Basta colocar em prática esse amor. Sabe? Não fazer como esses aqui, inventar desculpas, ser indiferente ao que está acontecendo, né? Hoje não dá nem para você ligar a televisão para assistir certos programas. É só morte, é assassinato, é isso, é doença, é tragédia. Os irmãos estão vendo o que está acontecendo lá em Pernambuco, né? Tragédia em cima de tragédia, né? Às vezes é melhor deixar desligada a televisão, ou trocar de canal, colocar num algo diferente, algo mais, porque é muita coisa acontecendo, igreja, e daqui para frente vai acontecer mais ainda, e nós precisamos estar preparados, não indiferentes ao tempo, ao momento que nós estamos vivendo. Por isso que é bom se fortalecer no Senhor. Por isso que é bom se apegar mais às coisas do Senhor. Para que quando a luta ou uma situação vier até você, vier até a mim, vier até nós possamos estar preparados para enfrentar. Irmãos, no meio do caos, você tem que ter uma palavra. Você tem que ter um momento de lucidez, para também não se desesperar, sabe? Uma tragédia por enquanto. Tem gente, irmãos, que nem a gente está vendo ali no Pernambuco, que a gente vê aqui em São Paulo, vê no Rio de Janeiro, em tantos lugares, né? Acontecer isso. Tem gente que fica somente com a roupa do corpo. Muitas pessoas que eu vi ontem eu vi na reportagem, a pessoa ficou só com a roupa do corpo, não ficou nada. Sua casa foi levada embora, caiu tudo, ficou sem nada. Muitos perderam até a vida, né? Então não é tempo, não é hora, não é momento de você ficar indiferente. É hora de buscar a Deus. É hora de glorificar e exaltar o nome do Senhor. O convite foi feito. Você está aqui na seara do Senhor. Você está na presença do Senhor, né? Se fortaleça no Senhor a cada dia, a cada momento, para quando a luta vier, você esteja firme. Sabe, não se desesperar. Tem pessoas que se desesperam, rasga a roupa, sai correndo pelo meio da rua e fica até doido. Em vez de tentar resolver o problema, arruma mais problema. Mas não é assim, igreja. A gente tem que ser sábios, sabe? Por isso que é bom a gente meditar na palavra, a gente observar o que a palavra está falando conosco, né? Hoje a palavra não falou comigo, mas falou com alguém, sabe? Talvez hoje Deus não quis tratar diretamente com você, Ele quis tratar com outro, ou com todos, não sei. Deus, Ele tem os seus meios, sabe? Essa palavra, irmãos, é para que a gente não seja indiferente ao que está acontecendo ao nosso redor, sabe? Não sejamos indiferentes. Se você tem um compromisso, principalmente com as coisas de Deus, cumpra o seu compromisso, sabe? Faça a sua parte, mas faça bem feita. Tire um 10, não tira 9,5, tira 10. Meu filho, quando ele estava estudando no começo, ele ia fazer aquelas provas na faculdade, e certa vez ele estava chorando. Eu fiquei preocupado, falei, foi fazer a prova e voltou chorando. Por que você está chorando? Eu tirei 9,5. Falei, você tirou 9,5 e está chorando? Por quê? Porque ele queria tirar o 10. Ele estava acostumado a tirar 10. Sabe, irmãos? Então é assim que a gente tem que agir, sabe? A gente tem que buscar sempre o melhor para a nossa vida, sempre o melhor para a nossa igreja, sabe? Orar, interceder, né? Orar pelo nosso ministério,
orar pelo nosso pastor, os nossos pastores, nossos presbíteros, nossos evangelistas, nossos obreiros e obreiras. Precisam de oração, igreja. A igreja precisa de oração. Não podemos ser indiferentes, né? Eu só fico naquela, me dá, e me dá. Não, você tem que dar também. Amém, igreja? Então, não sejamos indiferentes, principalmente com as coisas de Deus, com as coisas que demonstram o amor de Deus na nossa vida, sabe? Tem pessoas, irmãos, que estão aí, caladas, sofrendo calado, só esperando ouvir uma palavra. Às vezes você fala assim, nossa, o pastor ele tem uma missão bonita, ele fundou essa igreja, né, e tem levado adiante, mas de repente, foi uma grande obra, e é uma grande obra, mas de repente Deus quer até te usar para falar uma palavrinha para alguém que está do seu lado aí. Às vezes a pessoa está aflita e está precisando ouvir uma palavrinha sua, para que ela possa criar ânimo, para que ela possa se fortalecer, sabe? O que o irmão Edmilson falou, se você me ama, né? É muito importante isso, sabe? Eu tenho que, se eu não, eu já falei assim, mas eu vou repetir mais uma vez. Se eu não amo aqueles que estão próximos de mim, eu não posso dizer que eu amo a Deus. A Bíblia mesmo, ela nos fala, ela nos mostra que se eu não amo a minha família, eu não posso dizer que eu amo a Deus. Se eu tenho diferença com a minha família, tem famílias que não se falam, igreja. Eu tinha 2 tios, um tio e uma tia, que um fazia macumba para o outro, igreja. Um queria matar o outro. Eu ia na casa de um, ele estava fazendo uns trabalhos lá para matar a irmã. Aí eu ia na casa da outra tia, a tia estava fazendo, sabe? Então nós precisamos aprender, se não aprendemos ainda, a amar nosso irmão. Se eu tenho diferença com alguém, eu tenho que me acertar com esse irmão, com essa vida. Sabe, irmãos, tem pessoas que estão num leito de enfermidade, só respirando, e não vai morrer nem tão cedo. Vai ficar apodrecendo ali, cheirando mal. Já contei aqui um caso de pai de uma irmã, lá da nossa igreja sede, que ele estava com câncer na garganta. O câncer já tinha comido tudo aqui na garganta dele, e ele cheirava muito mal. Quando você entrava no quintal, antes de entrar na casa dele, no quintal, você já sentia aquele cheiro, mau cheiro. Só que era interessante, eu e minha esposa, a gente não sentia o cheiro. A gente foi convidado para ir lá, e a gente ia, e a gente não sentia o cheiro. Eu via que os irmãos ficavam incomodados, não entravam, né, ficavam meio afastados, né, e a gente não sentia o cheiro. Não sei, não entendi até hoje o porquê disso, né? Eu mesmo não sentia. Mas ali foi revelado para minha esposa que ele tinha uma diferença com alguém. Por isso que ele estava ali, naquela situação, sofrendo ali, né? Só respirando praticamente, porque nem andar não andava mais, acamado ali, sofrendo com aquele câncer. E aí a minha esposa perguntou para a irmã, a filha dele: você sabe se o seu pai tem alguma diferença com alguém? Olha aí, igreja. Isso é para alguém, tem que estar ouvindo isso hoje aqui. Você sabe que se o seu pai tem alguma diferença com alguém? Ela falou assim: ele tem sim, ele tem uma rixa com a irmã dele, ela mora lá na Praia Grande. Então você vai lá na Praia Grande e traga essa irmã dele até aqui, porque enquanto ela não vir, ele vai ficar apodrecendo aqui. Eu estou falando nas minhas palavras, mas foi mais ou menos isso. E assim foi feito.
essa irmã veio pedir perdão para ele, né? Se reconciliaram e com poucos dias ele veio a falecer. Você quer ficar assim? Você quer apodrecer em cima de uma cama? Por não liberar o perdão? Você quer ser indiferente? Ah, mas você não sabe o que eu ouvi daquela pessoa. Deus não está se importando com isso. Deus não está se importando com isso. Deus quer que você vá lá e peça perdão. Ah, mas eu que estou certo. É eu que estou certo nessa situação. Eu não vou pedir perdão. Peça perdão. Houve uma mulher que ela foi traída pelo seu marido. E ela falou assim, ela foi traída pelo seu marido e alguém falou para ela assim: você vai ter que perdoar o seu marido. Eu vou perdoar o meu marido? Sim, você vai ter que perdoar. Mas foi ele que errou, mas você vai ter que perdoar ele. E ela saiu de onde estava e perdoou o seu marido. Sabe? Estou falando assim, igreja, porque às vezes nós somos indiferentes a essas coisas que acontecem na nossa vida. Nós estamos louvando, nós estamos pregando, estamos tendo revelação, visão de Deus, sabe? Eu amo meu irmão, eu faço isso, eu faço aquilo, mas de repente você tem uma diferença aí. E o Senhor não se esqueceu dessa diferença. E aí você precisa sair do seu lugar, sair do seu conforto e ir se consertar, esquecer o que passou. Jesus, quando ele era afrontado, quando ele era perseguido, quando ele apanhava, ele não disse uma palavra, ele não retrucou. E no final ele ainda disse assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Sabe? Então hoje é um ótimo dia, é um belo dia, um dia de sol, né? Um dia maravilhoso, um dia que Deus nos deu para que nós pudéssemos estar aqui. É um dia que você também pode se reconciliar com alguém, se há alguém aqui nessa situação. Porque senão, meu querido, minha querida, você vai ficar com a Bíblia do lado de fora da porta. A porta está aberta, mas na hora que você for entrar, você não vai ter permissão. Você vai ter que voltar e pedir perdão ao seu irmão ou à sua irmã. Deus é amor. Deus é amor, igreja. Jesus Cristo é amor. Ele foi e é a maior fonte de amor. E nós somos imitadores dele. Não podemos ser indiferentes. Nós temos que ter este amor dentro de nós. Amar sem olhar a quem. Amar como o Senhor nos amou. Amar como o Senhor nos ama. É muito bonito quando a gente vê o jovem falando para jovem: olha, eu te amo. É muito lindo, né? Mas depois que se casa, vem os anos, né? De primeiro era de mão dada, agora não é mais, né? Primeiro era um chamego danado, agora não é mais, né? Como é que é? Presentes, bombom, chocolate, cacau show. E agora nada disso. Se acostumou, né? A indiferença tomou conta, né? Ah, mas eu gosto. Mexe para você ver. Eu gosto. Mas compra um cacau show e faz né? Então, irmãos, o Senhor, Ele nos dá a maior lição de amor, sabe? Ele nos ensina que nós não podemos ser indiferentes. Não podemos ser, temos que ser pessoas amorosas, sabe? Pessoas que muitas vezes
a gente quer sentir o que o irmão está passando, quer passar o que o irmão está passando, porque a gente fica conduído com o que o irmão está passando, a situação adversa que o irmão está passando. Não estamos fora disso, estamos sim sujeitos a passar por situações difíceis, mas o Senhor, Ele sempre vai estar ao nosso lado, o Senhor sempre vai estar pleiteando a nossa causa. Amém, igreja? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus te fortaleça, sabe? Tire toda a indiferença, tudo aquilo que não provém de Deus, tira da sua vida. Eu não consigo. Peça ajuda ao Senhor Espírito Santo, e Ele vai te ajudar a você mudar suas atitudes, mudar até o seu palavreado. Muda tudo, igreja. Ele tem poder para mudar a nossa vida. Amém? Vamos colocar em pé.